Características da escrita acadêmica que não estão tão presentes, por exemplo, no texto comercial de revistas, eu vou citar os nomes, porque são revistas comerciais também, Isto É, Veja, Exame, Época, que são ótimas naquilo que fazem, mas não são acadêmicas, não são científicas. Temos diferenças das características dos textos? Sim, e eu convido você que está assistindo esse vídeo que faça esse exercício de olhar um texto de um artigo que nós chamamos de artigo comercial. Então, pegue um artigo publicado numa revista Veja, Isto É, né? E pegue um artigo publicado num periódico acadêmico que você encontra numa base de dados como o Google Acadêmico, por exemplo. Você vai ler esses dois textos e vai perceber que existem diferenças significativas entre eles. A mais comum e mais fácil de perceber é o estilo de linguagem, o formato da linguagem. No artigo comercial, há uma linguagem mais informal, até coloquial ali no texto. Já no artigo científico, no artigo acadêmico, não, uma linguagem bem formal. E não entenda formal como, por exemplo, aquela escrita do direito, com palavras que ninguém entende, com termos que só o pessoal do direito entende. O texto formal, ele tem uma estrutura, ele tem palavras que são ponderadas, palavras bem colocadas, ele tem uma escrita formal, não necessariamente uma escrita rebuscada, uma escrita difícil, é uma escrita formal. Outra característica muito forte que diferencia um texto, um artigo comercial de um artigo acadêmico são as fontes de evidências. Muitas vezes o artigo comercial ele é pautado em opinião, pautado no senso comum, pautado numa situação que aconteceu ali sem apurar os fatos que vieram antes, né? Já o artigo acadêmico não, ele é pautado em evidências, fatos, dados, uma pesquisa mais aprofundada para chegar ali nas conclusões, possíveis generalizações ou não, mas nas explicações, né? Então busca aí uma linguagem, uma conclusão, uma descrição mais precisa do que o artigo comercial que vai para uma linguagem menos precisa, né? Existem outras características, mas essas são três assim bem fortes, né?